lindos, voltei! Sabe quando as pessoas te tiram de louca ou descontrolada porque as coisas que você faz não é normal na visão delas? E toda essa análise é feita pelas pessoas que nem sequer te conhecem, sabem o que você viveu e qual foram os seus corres. Imagina então se você é uma pessoa pública e toda a sua vida é acompanhada por milhares de pessoas que resolvem fazer um diagnóstico de quem você é. Foi isso que aconteceu com a Britney Spears. E hoje a gente vai relembrar aqui nesse vídeo 3 fatos que podem explicar por que a Britney se comporta do jeito que ela se comporta hoje em dia. Então vem comigo porque essa é mais uma história tirada do fundo do baú. Lindos, antes da gente começar a nossa prosa, deixa eu te lembrar aqui para já deixar o seu like, porque se você deixa pro final, você esquece. E já segue o canal se você gosta de relembrar uma boa nostalgia. Bom, e o primeiro fato que a gente precisa destacar é sobre a infância da Britney, que é aquela fase que vai definir como vai ser a gente na fase adulta. Como é muito natural na cultura americana, a Britney começou a perseguir a carreira artística quando tinha apenas 3 anos de idade. Ela iniciou ali as aulas de balé, de ginástica artística, que aliás foram muito importantes para ela ter domínio sobre o corpo dela e arrasar nas coreografias, como ela fez lá no início dos anos 2000, quando a carreira dela de artista pop estourou. E aos 8 anos de idade, a Britney já se apresentava em programas de caça-talento. Um dos mais famosos da TV americana era o Star Search. A Britney não ganhou o prêmio principal nesse programa, mas já despertou ali a curiosidade dos caças-talentos da área. Aos 10 anos de idade, ela iniciava a carreira como atriz e apresentadora de televisão no mais famoso programa infantil da época, que era o Mickey Mouse Club. Ali, junto com ela, vários nomes famosos surgiram naquele programa, como o Justin Timberlake, a Christina Aguilera, a Jessica Simpson, o Ryan Gosling e mais tarde, outras estrelas como Miley Cyrus, Demi Lovato, Jonas Brothers e Selena Gomez. Cerca de 2 anos depois do início do programa, o contrato foi cancelado, o programa saiu do ar e a Britney ficou sem emprego. Nessa época, a mãe dela não tinha um emprego fixo, porque ela se dedicava em acompanhar a Britney nos dias de gravação e também cuidar dos outros 2 filhos. Ela tinha um filho mais velho e uma bebezinha, que é a Jamie Lynn Spears. O pai da Britney, o James Spears, era alcoólatra e ele sempre teve problemas para ficar nos empregos. A instabilidade era muito constante. Lindos, imagina o peso que é para a cabeça de uma criança saber da responsabilidade que é ser a pessoa que sustenta toda uma família, e não era uma família pequena. Além de tudo, ela vivia num lar instável, seus pais tinham alguns problemas ali do relacionamento deles, que mais tarde acabou levando à separação. Então, isso provavelmente foi muito pesado pra Britney, né, pra cabeça dela, ver que a família estava ali vivendo aquela instabilidade sem alguém ali com um emprego fixo para sustentar toda aquela engrenagem. Fato número 2. Corta para os anos 2000, quando a Britney vira uma estrela pop mundial, vendendo milhares de discos, aparecendo na capa de todas as revistas, estando quase toda semana nos programas de televisão. Para quem almeja fama e muito sucesso, tudo isso que eu falei aqui é maravilhoso. Mas o problema é quando você é uma jovem de 18 anos e não tem a menor noção de que vai se tornar um ícone mundial e que você vai ser usada como a pessoa que tem que ser o exemplo para todos os adolescentes. Ter um comportamento inquestionável, de garantir a moral e os bons costumes através das suas atitudes e escolhas. Olha só o nível de responsabilidade nas costas de alguém que só queria cantar e ter uma graninha ali para viver bem. E foi exatamente isso que caiu nas costas da Britney, porque naquela época era uma cobrança muito grande que essas artistas pop, elas fossem exemplo para os adolescentes, como se isso não fosse uma obrigação dos pais, né, queridos? Na época, ela vivia um relacionamento amoroso com o cantor Justin Timberlake, que era do NSYNC, que era uma banda de pop muito famosa também no início dos anos 90, e ela fazia um estilo assim, menininha mais recatada, ela tinha vindo de uma cidade do interior, então ela meio que foi escolhida ali para ser essa pessoa que representaria o sonho americano de ser muito famosa e ao mesmo tempo construir uma família bonita, sendo uma boa mãe e uma boa esposa. Talvez por ter sido mal assessorada e também pela ingenuidade da idade que ela tinha na época, a Britney acabou se abrindo demais em algumas entrevistas. E em uma coletiva que ela estava participando, perguntaram para ela se casaria virgem, e ela afirmou que sim, que se casaria virgem, que esse era um sonho dela.
Pronto, essa foi a senha para a imprensa entender que poderia devassar a vida íntima da Britney e ela teve que carregar por um tempo essa personagem de virgem puritana e recatada. Bom, e como a história conta, depois de 2 anos de namoro, ela e Justin se separaram. Ele foi bastante cafajeste com ela, expondo em uma entrevista de rádio que ele tinha sim transado com ela e utilizando uma história mal contada de traição da parte dela para construir toda a carreira dele solo depois que saiu do NSYNC. Bom, e além de tudo, essa história também atraiu um hate muito grande para Britney, que durante um bom tempo foi bastante atacada e humilhada pela forma como a imprensa falava dela. Bom, e depois do fim do namoro e com a confirmação de que não era mais virgem, a Britney claramente se mostrou um pouco mais confortável em agir como ela gostaria de ser. Ela passou a se apresentar um pouco mais sexy, né? Tanto nos seus trabalhos, nos seus videoclipes, como os ensaios que ela fazia para as capas de revista. E esse passou a ser o motivo de muita cobrança em cima da Britney, que passou a ser vista, tanto pela imprensa como por parte da sociedade americana, como um mau exemplo para os jovens. Então ela foi de um bom exemplo, de um protótipo do sonho americano, para um péssimo exemplo para a juventude americana do início dos anos 2000. Agora pensem na cobrança, no peso que era para a cabeça de uma menina de 20, 21 anos ser cobrada para se comportar da forma X ou Y, porque a sociedade americana e a imprensa queriam que ela fosse esse exemplo, ou seja, ela tinha que andar moldada, né? Tinha que fazer o que as pessoas queriam que ela fizesse e não agir naturalmente como ela gostaria de agir. Bem pesado, né? E eu acho que muitas de nós, mulheres, meninas, jovens, já sentimos muito isso, né? Essa pressão de você ter que seguir ali um molde, um exemplo para poder dar orgulho para sua família, para não envergonhar a família, para ocupar um determinado lugar na sociedade, né? Não é uma exclusividade da Britney Spears, mas claro que com ela foi um pouco mais pesado, porque a imprensa toda acompanhava a vida dela, né? E lindos, antes de ir pro fato número 3, eu queria te pedir para já seguir o canal para garantir que você sempre vai receber os conteúdos de nostalgia que vão vir por aí. Tem muita coisa boa, viu? E para terminar, fato número 3, Britney cercada de haters. Quando conheceu o bailarino Kevin Federline, tudo aconteceu muito rápido na vida dos dois. Em poucos meses eles estavam vivendo juntos, depois eles se casaram e ela engravidou. No período de 2 anos, ela teve os seus 2 filhos, Sean Preston e Jaden James. Quando Jaden James tinha cerca de 3 meses, a Britney resolveu entrar com um pedido de divórcio porque ela percebeu que Kevin não era aquele príncipe que ela esperava, porque ele se recusou a ter uma vida de pai e marido, dando suporte para Britney. Ele deixava ela sozinha no auge do puerpério e ia para as baladas da vida, se divertir com outras mulheres, ficar em bebedeiras e tudo isso com dinheiro da própria Britney. Disso, gente, para quem acompanhou na época, que era muito fã da Britney, de artistas pop, né, e acompanhava a forma como a imprensa retratava o processo que a Britney estava passando, gente, era nítido que ela estava sofrendo de uma depressão pós-parto e ela não tinha ninguém para apoiá-la. O marido não deu suporte, a família estava afastada, porque ela não tinha amigos e familiares, ela tinha sanguessugas que só se interessavam pelo que ela podia entregar para eles, materialmente. E nessa época ela acabou entrando numa espiral de péssimas escolhas, com más companhias, indo pra balada direto, exagerando no uso de álcool, de substâncias químicas. E aí, em um certo momento, ela não aguentou, entrou num colapso e acabou tendo uma crise psiquiátrica e teve que ser internada na emergência de um hospital americano. Nesse processo todo, a Britney acabou perdendo a guarda dos filhos pro pai das crianças, o Kevin Federline, e para piorar, o pai dela, que estava distante, reapareceu como quem tivesse boas intenções para cuidar da filha e conseguiu uma tutela na justiça americana que dava a ele plenos poderes de gerir tudo na vida da Britney Spears. E na época que isso tudo aconteceu, né, gente, lá por volta do ano de 2008, a forma como a gente acompanhava a narrativa que a imprensa mostrava da história da Britney, isso porque naquela época ainda não tinha as redes sociais, né, para que a própria gata dissesse o seu lado da história. Porque a imprensa mostrava ela pra gente como se fosse uma mulher extremamente descontrolada, que colocava em risco a sua própria vida e dos seus filhos. Bom, e quase 15 anos depois, agora a gente sabe que a tutela foi péssima para ela, que foi uma tutela extremamente abusiva, na qual ela perdeu o controle sobre o próprio corpo, sobre o seu dinheiro, sobre a relação dela com os filhos e teve um direcionamento de carreira que não agradava a ela, né? Outro ponto muito forte nessa história, que talvez seja uma das mais chocantes,
foi a manipulação que fizeram com os filhos da Britney para colocar as crianças contra ela. A Britney claramente tinha loucura pelos filhos, ela queria muito ser mãe e ela sempre tentou ser a melhor mãe possível para eles. Mas uma narrativa falsa foi criada para essas crianças que foram afastadas dela e manipuladas na forma de pensar em relação à mãe. Hoje eles já são praticamente adultos, um tem 18, outro tem 17, mas eles são completamente ingratos e distantes com a mãe. A Britney, ela sofreu muita humilhação e ela aguentou tudo isso firme e forte porque ela queria manter a relação com eles, porque hoje a gente sabe que uma das ameaças que faziam para ela se ela não obedecesse era ser afastada dos seus filhos, mas hoje ela só recebe deles ingratidão e distância. Bom, lindo, diante de todas essas histórias, de tanta tensão, de tanta manipulação, não é muito difícil a gente entender o porquê que a Britney se comporta do jeito que ela se comporta hoje em dia nas redes sociais e que muita gente acha esquisita. Pode parecer esquisito pra gente, pode parecer que ela não tá bem, mas agora, depois de muitos anos, ela tem a oportunidade de expressar como ela vê o mundo, como é a forma que ela acha que é o melhor pra ela lidar com a vida dela, com o corpo dela. A diva tá lançando a sua autobiografia que se chama A Mulher em Mim e lá ela conta muitos detalhes de algumas coisas que pra gente vai fazer sentido ao ouvir a versão que ela tem dos fatos. Por exemplo, ela fala na biografia dela que ela não gosta de pessoas tocando nela, no cabelo dela, no rosto dela. Então durante muitos anos ela teve que estar ali com o maquiador, o cabeleireiro mexendo nela, puxando e tal. E hoje em dia ela não quer mais essas pessoas, tanto que ela não tem mais uma equipe de beleza. Então, tem gente que fala, mas o mega hair dela tá torto. Mas essa maquiagem tá borrada. Gente, é o jeito que ela se sente bem. Só aceitem, porque é assim que ela vai se apresentar daqui em diante. Bom, lindos, então esses foram os 3 pontos que eu queria destacar aqui com vocês, que foram pesados nessa nada mole vida da Britney. E eu queria saber aqui de vocês quais são as suas visões, opiniões sobre isso. Comenta aqui embaixo, vamos bater um papo mais sobre esse assunto, porque recordar é viver. Beijinhos!